Vem Ver Curitiba de hoje vai mostrar como a nossa cidade está oferecendo opções de entretenimento seguro neste período de pandemia. Em alguns momentos, está sendo possível trocar o Fique em Casa pelo Fique no Carro. Vamos conferir. Já na entrada, a gente garante a nossa pipoca, porque lá dentro promete um clássico para entreter nas próximas 2 horas. E tem a abertura, né? Obrigada, bom. Obrigada. Muito obrigada. E a gente está aqui com o Neto, ele é da Live Curitiba. Depois de quanto tempo a Live abre as portas novamente? É uma história bem interessante, né? Porque o nosso último show mesmo, aberto para público, foi dia 14 de dezembro. Porque nós fazemos muitos eventos corporativos nessa época de dezembro, então a gente dá uma seguradinha. Janeiro nós fazemos sempre uma grande reforma na casa para poder potencializar e deixar ela cada vez melhor. E fevereiro nós fazemos só formaturas. Então o nosso primeiro show estava marcado para o dia 14 de março, que era o Zé Ramalho. Exatamente. E dia 12 nós fizemos a alteração dele e na semana seguinte dos 38 shows que tínhamos marcados. Como é que foi essa... Você teve muitos shows desmarcar? Nós, graças a Deus, nós não precisamos cancelar nenhum evento, né? Você Todos os nossos eventos nós conseguimos adiar eles. Alguns, a grande maioria, 70% já com novas datas, né? E alguns com datas ainda a serem definidas, porque são shows internacionais, então a pandemia ainda está muito grande, são shows com público mais velho, como ABBA, né? ABBA The Show, como o próprio Kiss, né? Então a gente teve que dar uma seguradinha. Mas todos os shows irão acontecer, todos os shows serão transferidos e adiados, né? Nenhum será cancelado. Muito bom. E aí, uma opção, né, para esse momento, para tirar aquele povo que está muito tempo em casa, foi esse projeto aí, Somos Mais Curitiba. Como nós ficamos ali aquele período de 15 dias sem ter muita certeza do que iria acontecer, nós esperamos um pouquinho. A partir de abril, veio um parceiro nosso, alguns parceiros, precisamos abrir a casa, então nós definimos que nós abriríamos de uma maneira responsável e segura. Então nós começamos a pensar e daí veio a ideia do autocine, né? Que na verdade filmes é uma das opções, né? A nossa opção inicial foi começar com filme, irmos para stand-up comedy, irmos para games, irmos para shows. Então nós fizemos toda uma transformação. Conseguimos colocar em pauta, tivemos que ver a parte legal de tudo isso acontecer. Não foi fácil liberar e legalizar com a Anatel, por exemplo, porque para você ficar dentro do teu carro seguro por todo o período, nós não queríamos que as janelas ficassem abertas. Então nós tivemos que fazer o quê? Tivemos a ideia de fazer por ondas de rádio, né? Então nós conseguimos com a Anatel a liberação de uma FM, que é 88.1. Então você entra dentro do teu carro, fica totalmente seguro lá dentro, sintoniza na rádio e ouve com uma qualidade de som muito boa e tem uma experiência incrível. E já na entrada aqui, né, a pessoa que vem já tem uma atração, uma surpresa para ir se ambientando com essa atração. Com certeza, né, Amanda? Eu acho que assim, o entretenimento, por fazer só entretenimento, nunca foi parte do perfil da empresa, né? Nós sempre fomos muito diferenciais na questão da entrega. Então, assim, como nós não queríamos que as pessoas pensassem que estavam entrando no estacionamento com um simples telão, nós fizemos toda uma caracterização de ter um túnel, da pessoa passar pelo túnel com os artistas, né? Um túnel de 75 metros, né? Um grande. Depois ela entrar em toda essa ambientação que nós temos, os carros antigos. Ela começa a entrar no clima, né? Naquele clima que era do passado, o novo, né? Que a gente fala, né? E depois, quando ela entra, nós temos uma tela de quase 100 metros quadrados,
totalmente digital, 4K, com uma imagem, uma qualidade excelente, podendo proporcionar grandes filmes, grandes clássicos, grandes atrações, né? Temos o stand-up do Zico já programado, temos workshop de games já programados e temos o primeiro grande show programado, que semana que vem a gente vai soltar também, numa coisa bem diferente que o pessoal vai gostar. Muito legal. Qual que é a capacidade? Nosso estacionamento normal cabe 140 carros, tá? Esse é um dos nossos pátios, que é uma área externa onde nós fazemos eventos. Então, esse pátio cabe 140 carros, tem 4.500 metros quadrados, mas nós só estamos colocando entre 70 e 80 carros, tá? Para manter ainda a responsabilidade, ter mais segurança nessa época de entretenimento responsável que tanto nós pregamos. Então, assim, nesse momento em que só falavam fique em casa, aqui é fique no carro. É mais ou menos isso. Fique no carro, tem banheiros, tá? Durante todo o trajeto. O nosso protocolo de segurança foi muito estudado para poder ser aplicado aqui. Tenho certeza que todas as pessoas, nós já tivemos aqui, graças a Deus o projeto teve praticamente todas as suas sessões esgotadas. Já passaram por aqui, vão passar até o final de semana, mais de 1.500 pessoas aqui. Então, assim, é muita gente que veio e eu tenho certeza, porque a gente vê pelas redes sociais, pelos comentários, que realmente é um entretenimento seguro e responsável. É isso aí, é isso que a gente precisa também, né? Para dar uma desestressada desse momento aí que a gente sabe que é complicado, mas que é possível sim fazer entretenimento, trabalhar com o turismo, trabalhar outras formas aí de forma segura, né? E deixando mais uma coisa, né? Curitiba mais uma vez inovando, mostrando que Curitiba é uma cidade diferenciada. Nós somos o primeiro drive-in, não vou nem falar a palavra drive-in, né? Mas o primeiro autocine do Brasil a abrir fora de Brasília, o único que realmente é só um drive-in que está aberto em Brasília. O primeiro a abrir foi o nosso, né? Então Curitiba mostrando mais uma vez, outros também irão abrir, tenho certeza que terão a mesma responsabilidade de fazer Curitiba sempre ser uma cidade de referência em tudo que é possível. E você que está em casa, super convidado nosso para poder vir curtir esse entretenimento responsável e seguro nos projetos Somos Mais Curitiba. É isso aí, a gente sempre fala, né? Por isso vem ver Curitiba o nosso programa. Obrigada, Neto. Obrigado, Amanda, obrigado a todo mundo, valeu. E aí você acha a sua vaguinha, sintoniza na frequência indicada e com a sua pipoca pode curtir o filme numa boa. Olho no filme, gente, não podemos perder, hein? Criatividade. Esta tem sido a palavra-chave para empresas que trabalham com o turismo e entretenimento amenizarem os impactos da pandemia. O turismo foi o setor mais afetado com a necessidade de isolamento, a proibição do direito de ir e vir, a interdição de diversos pontos turísticos e o fechamento das fronteiras fizeram com que as empresas que trabalham com o setor precisassem se reestruturar, mudar os padrões, inventar algo novo, apostar em produtos que mantenham as medidas de segurança. Então, acho que a expressão não está fácil para ninguém nunca foi tão verdadeira, né? Então, realmente não está fácil. E o turismo, eu acho que foi um dos mais impactados. Tem vários setores que foram mais impactados e o turismo é um deles. E talvez um dos que demore mais a retornar, uma pela questão do receio das pessoas, você tem a questão das próprias normativas que impõem regras, então você reduz capacidade e você adiciona custos de limpeza, de precauções, de novos procedimentos. Então, realmente não está sendo um momento fácil para o turismo. A gente está vendo, tem questões de vários setores, mas alguns específicos, por exemplo, os guias de turismo até vêm brigando para conseguir mais apoio, porque eles dependem de estar atuando com turistas, né, diretamente. Não tem venda prévia, né? Eles são a execução do serviço. Então, Tem turistas, né, também.
e não tem turistas, né? Então, até porque muitos dos lugares estavam fechados. A gente até fez algumas campanhas promocionais de venda com datas em abertas futuras, mas realmente as pessoas não sabem nem se vão estar empregadas, como é que vão estar, se vai ter feriado, se vai ter férias, porque teve antecipação de férias. Então, realmente a retomada do turismo tende a ser mais lenta, um pouco mais difícil essa retomada. Ainda não estamos podendo circular até Morretes com o trem. Na verdade, nós já temos os protocolos de segurança, de limpeza. Curitiba já está liberado, tudo, mas a cidade de Morretes se encontra fechada para o turismo. Então, nós procuramos outros tipos de serviços que garantissem uma segurança, um lazer, alguma atividade, até porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, mas você tem que garantir a segurança. Então nós lançamos, por exemplo, alguns passeios de 4x4 com Land Rover aqui nas proximidades de Curitiba, porque daí vai o motorista e o guia no carro, né, com as suas devidas proteções. O carro é todo higienizado antes do roteiro e aí vai por família. Então cada família, se é uma pessoa, 2, 4, 6 da mesma família, ela vai isolada naquele carro. Então ela não tem interação, não tem aglomeração e dessa forma a gente consegue ter um passeio seguro, um passeio divertido, né? Não é fácil também a gente ver as famílias que têm crianças ter que ficar inventando coisas com a criançada dentro de casa. Então realmente é um passeio muito bacana que dá para se fazer qualquer dia da semana e mesmo em tempos de momentos de segurança de coronavírus. E agora nós temos o programa Expresso Classic, que é o jantar a bordo do trem. Ele estava parado também, mas como Curitiba já colocou as normas para os restaurantes e bares funcionarem, então a gente se adequou às normas e estamos reabrindo agora para o dia 12 de junho, que é o do Dia dos Namorados. Então é um programa que sempre quando foi colocado à venda tinha uma venda antecipada muito rápida, porque é um programa exclusivo de jantar dentro do trem, onde que você faz isso, principalmente quando se fala em carros de luxo, né, vagões de luxo. Então já está à venda, já está tendo muita procura e aí é isso. Então nós temos dia 12 de junho e o que sempre acontece é o seguinte, o dia 12 de junho lotando, a gente abre dia 11 ou dia 13 para complementar. Então a gente está bem esperançoso que esse possa ser mais uma opção de jantar e de lazer a bordo do trem agora nos dias dos namorados. É muito difícil prever e tem muitas previsões, mas eu acho que elas não passam de achismos, porque tem gente que fala que pode vir uma segunda onda, de repente, sei lá, semana que vem se descobre uma vacina, então tudo pode mudar a qualquer momento. E aí a gente está vendo que realmente as cidades, os estados, o próprio país devagarinho está voltando, está criando seus protocolos, tudo tende a vagarosamente voltar ao normal. Então o que a gente vem falando é assim, esse ano é um ano de sobrevivência, não espere nada de lucro esse ano, nada a mais, então o importante é você se ajustar, cuidar das suas contas, se reestruturar e gastar o necessário, porque é um ano de sobrevivência, isso enquanto empresa, né? Porque até a gente fala, né? Já participamos de algumas lives e o passeio, o turismo, a viagem, ela é um dos itens principais de fator de felicidade. Então, as pessoas têm que fazer um passeio, têm que sair justamente para poder serem felizes, também não cair numa depressão. Então, o que a gente fala é isso, né? Vai ser uma situação devagar que deve acontecer, mas que pode mudar a qualquer momento. Nós temos escutado que tem uma demanda reprimida de passeios, então as pessoas querem sair de casa. E aí o que a gente vê como Curitiba, como o trem, que é uma cidade que tem tanta coisa legal para se fazer, o próprio passeio, que é um passeio rápido de um dia, que você passa no meio da Floresta Atlântica. Então a gente acredita que esses roteiros tendem
a voltar um pouquinho mais rápido, mas ainda vai ser um processo lento. Bom, o recado que eu queria passar é que, embora a gente tenha a nossa preocupação, aí estamos vivendo esse medo, mas vamos aproveitar para ter momentos de lazer com a família, desde que se garanta a segurança. Hoje tem passeios que podem proporcionar um momento mais alegre fora de casa com a sua segurança. E ainda, até para sobrevivência das empresas e da própria cadeia como um todo, nada impede também você comprar um passeio agora para viajar mais para frente. Então, tem acontecido promoções, tem várias situações, enfim, de oportunidades. Então, eu acho que é um momento da gente começar a planejar a nossa viagem ou realizá-la, porque você planejar lá para frente, você já cria também esse aspecto feliz, aquela ansiedade, poxa, eu estou em casa agora, mas em novembro eu já estou com a minha viagem, já vou passear com a família, já garanti. Lá na Serra Verde mesmo a gente está com upgrade de classe agora, então você compra numa classe turística e você pode viajar num vagão boutique. Então tem essas oportunidades, vamos aproveitar e também escolher momentos de lazer que garantam a segurança e para a gente não cair em depressão aí e ter momentos mais felizes. O Vem Ver Curitiba chega para falar de gastronomia, a gente adora falar de gastronomia e hoje a gente vai falar de uma paixão nacional, o churrasco, que une os amigos, une a família e a gente trouxe um especialista em carnes aqui, é o Marcos Canan da Bull Prime, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse mercado e também vai dar uma dica pra gente. Obrigada por receber a gente aqui, Marcos, tudo bem? Tudo certo, primeiro eu queria agradecer o convite, de poder estar falando um pouquinho do que a gente sabe sobre carne. Eu trouxe aqui uma peça maravilhosa de picanha, uma picanha, que é a paixão nacional, que quando a gente fala em churrasco, não tem como fazer um churrasco sem ter a picanha. Desde que a gente começou a trabalhar com carne, eu estava comentando com você agora há pouco, então assim, há mais de 6 anos aí que a gente está com o comércio de carne, a gente vê como evoluiu, como as pessoas mudaram um pouco o seu paladar e a procura por cortes diferenciados, porque o churrasco hoje, além de ele ser aquela paixão nacional, aquele ponto de encontro, de celebração, que eu acho que é a melhor coisa que tem, a carne sempre vai ser a estrela do churrasco. Hoje também existe essa preocupação com a raça, do gado e também com o tratamento dele, Você falou que as pessoas também querem saber qual é o tratamento dado a este boi, Então, é que na verdade é assim, a pecuária ela vem evoluindo muito, Então o processo de produção das carnes vem mudando muito, que o consumidor está muito mais exigente. Então essa exigência faz com que o pecuarista modifique o seu processo de produção. Eu estava comentando, a minha família vem da pecuária há muito tempo e se pegar 20 anos atrás, o quanto evoluiu o processo de produção de gado, o processo de produção da pecuária, como tecnificou, melhorou e tal. Mas isso porque os clientes, consumidor quer carnes cada vez melhores, com algumas coisas específicas, como raças, que daí o produtor precisa fazer um melhoramento genético, ele quer uma carne mais marmorizada, ele quer um corte específico, então enfim, ele quer ter uma experiência diferente do que normalmente, antigamente, ele tinha mais como consumir a carne. Essa aqui que você separou pra gente, uma carne especial, essa é a picanha de Wagyu que você falou. Tem o Wagyu, então basicamente esse animal, essa raça é uma origem japonesa. Ela entrou aqui no Brasil em 1992, então através da fazenda de Yakuti em São Paulo, e começou a ser disseminada
por uma característica genética que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o grau de marmoreio. Esse grau de marmoreio, tá? Que é essa gordura entremeada aqui, ó, tá? É a gordura entremeada na musculatura da carne, que a gente fala gordura intramuscular ou gordura de marmoreio. Essa gordura de marmoreio, esse marmoreio, é uma característica genética do Wagyu. E quando a gente fala de gordura, a gordura está diretamente relacionada ao sabor da carne. Então uma carne sem gordura, ela tem a escassez de sabor. Então em uma carne extremamente marmorizada, com muita gordura como essa, entremeada, ela vai ser uma carne muito mais saborosa, que é comercializada em média de R$500 o quilo, né? Só para se ter um entendimento. Por quê? Porque o Wagyu, ele é um animal muito mais tardio, ele é abatido muito mais tarde, então em média de 42 a 46 meses de idade. Isso, o custo para produzir esse animal é muito maior, tá? E fora ainda, porque como é um animal, uma genética, né, uma raça que entrou há muito pouco tempo no Brasil, tem além da oferta e demanda, né? Então a pessoa hoje tem muito pouca produção ainda e a procura, né, dos clientes, a procura do consumidor é muito maior do que a indústria hoje consegue processar, entendeu? Consegue produzir. Quando a gente vai fazer um churrasco, o que a gente percebe de sabor é o líquido interno, é o sumo, né, o suco dessa carne, que é o líquido que está aqui dentro, tá? Então, quando eu corto uma carne muito fina, a hora que eu colocar ela para grelhar, eu preciso ter um cuidado muito grande para que esse sumo não saia, né? Então, quando eu corto a carne um pouquinho mais alta, como aqui, de 2 a 3 dedos, quando eu jogo uma temperatura muito alta aqui, esse suco, esse líquido, ele vai tentando subir porque ele está descontente ali, vamos dizer, com o excesso de caloria, né? Com o excesso de calor. E a gente tem uma dica, todo mundo sempre falava, ó, quando subir o sanguinho está na hora de virar carne. Isso é um mito. Quando você virar o sanguinho, que não é sangue, mas quando chegar o líquido na superfície, quer dizer o quê? Que a gente jogou muita temperatura aqui e esse líquido, que é o sabor da nossa carne, está sendo jogado fora. Então, quando eu corto uma carne mais, numa espessura dessa aqui, eu quero que eu chegue a uma temperatura aqui, que esse líquido não chegue até a metade. Aí eu já consigo virar e fica ali de 3 minutos cada lado, mais ou menos, e quando eu for cortar essa carne, eu consigo permanecer com todo esse líquido dentro. Aí a gente vai ter muito mais sucesso no nosso churrasco, porque eu vou permanecer com todas as propriedades e com todo o sabor. Você imagina uma carne dessa, com excesso de grau de marmoreio, eu fazer ela bem passada. O bem passado que eu digo assim, perder todo o líquido, né, todo o sabor. Eu vou estar expulsando, expelindo todo o sabor que essa carne tem para me trazer. A gente fala que bem passado é só carvão, né? Mas assim, então é uma dica que a gente sempre faz na hora do preparo, é que a gente cortar uma carne numa espessura maior, igual a carne quando ela sai da geladeira ela está um pouquinho mais fria, deixa próximo da churrasqueira para ela pegar a temperatura e a gente grelhar ali num time ali de 3 a 4 minutos cada lado para que a gente permaneça com o líquido dentro dela. E eu sempre faço uma brincadeira, né? Porque se a gente for pensar no churrasco, quando a pessoa ainda não tem essa... a técnica, mas faz diferença, né? Tem gente que o churrasco, cada um tem a sua forma de fazer, e quer a pontadeira, que eu faço melhor, tal, mas isso faz diferença, tá, gente? Então, quando a gente pega uma carne que a gente grelhou ela de uma forma errada, ou não deu tempo para ela descansar, vamos dizer assim, para que esse líquido volte a ser distribuído aqui, a gente corta e pega o pãozinho, né? Quando a gente passa aquele pãozinho no líquido ali da tábua, né? Que fica o pãozinho às vezes fica muito mais saboroso que a carne. Mas por quê? Porque eu fiz uma técnica errada da forma de fazer, né? Então tem algumas dicas ali que a gente até tem um canal nosso do YouTube para quem quiser acompanhar lá. Tem bastante dicas de como fazer o preparo, de como grelhar, temperatura, sal, enfim, tem bastante coisa que está evoluindo, né? Que a gente está aprendendo também e o pouco que a gente sabe a gente passa para que as pessoas tenham um churrasco cada vez mais top. Muito obrigada, espero ter ajudado aí no churrasco de você aí de casa e até o próximo Vender Curitiba. Até!